Boa noite. Sociedade civil diz que a estratégia adotada pelo governo para a prevenção da Covid-19 exclui grupos carenciados e privilegia elites políticas. Do Fórum de Monitoria do Orçamento, Adriano Novunga acusa o governo de estar a legitimar a incoerência na implementação da estratégia de prevenção da Covid-19. Quanto a nós, o governo tem estado a esconder a cabeça. Nos parece que tem estado mais preocupado o governo em atender às preocupações da elite e a negligenciar os problemas centrais da população. Portanto, se pensa bastante pouco na população. E isso pode, na nossa maneira de ver, estar por detrás desses números que têm estado a crescer. Quando falamos de falta de coerência, é disto que nós estamos aqui a falar. Num contexto em que muitos governos africanos estão a desviar os fundos de combate à pandemia, a sociedade civil moçambicana teme que o mesmo ocorra internamente devido ao silêncio do governo em torno do uso dos 309 milhões de dólares alocados pelo Fundo Monetário Internacional, decorrente dos ajustes diretos que não observam os limites orçamentais. Já começaram ajustes diretos de valores exorbitantes a ultrapassarem aquilo que a lei estabelece em termos da possibilidade de ajuste direto. E isto é uma grande preocupação, porque nos outros países os recursos para a resposta ao Covid têm estado a ser roubados, têm estado a ser desviados pelos dirigentes. São empresas de quem é essas? Quem são os últimos beneficiários dessas empresas que estão a ter ajustes diretos de valores elevadíssimos? Por sua vez, André Manhis alerta ao governo para a necessidade de sustentabilizar a estratégia de prevenção da Covid-19. Monitorar a criação das condições sanitárias que são necessárias nas unidades sanitárias, mas também nas escolas. Como sabemos, há esta decisão de se reabrir as escolas, mas também que haja sustentabilidade das ações. Portanto, não basta colocar baldes de água nas escolas sem criar fontes de água segura nesses locais, porque não haverá continuidade de disponibilidade de água, mas também pessoal que deve garantir que se criem essas condições sanitárias necessárias para a segurança das pessoas. Já o economista Agostinho Machado é categórico ao afirmar que o governo não dispõe de uma estratégia concreta para assistir os mais carenciados. Apesar desse dinheiro ter sido pedido em nome da ajuda aos moçambicanos, estamos já há quase 120 dias desde a decretação do estado de emergência pela primeira vez e ainda não vimos uma ação concreta para ajudar os mais necessitados. Portanto, é preciso que todos estejamos empenhados no sentido de garantir que as ações, as medidas de combate à Covid em Moçambique sejam socialmente sensíveis. Já vimos várias ações para ajudar as empresas, mas não vimos nenhuma medida para ajudar as famílias pobres. O incremento de casos de Covid-19 no país é associado pela sociedade civil à exclusão da população no processo de alocação de apoios. Ainda no âmbito da prevenção da Covid-19, a sociedade civil acusa o governo de estar a enganar o povo, prometendo criar condições em 2 meses para travar a propagação da pandemia. Constatações foram apresentadas esta terça-feira em Maputo pela sociedade civil numa conferência de imprensa que visava avaliar a gestão de fundos alocados pelos parceiros para combater a Covid-19. Adriano Novunga diz que o histórico de desinvestimento da última década mostra a incoerência do governo, visto que sempre pautou pelo uso indevido do erário público. Estamos a correr hoje em tempo de Covid para tentar fazer algum investimento. E já viram agora, o presidente não inaugurou uma infraestrutura ao nível provincial, porque não tinha qualidade. Imagina ao nível distrital e ao nível de posto administrativa, como é que vai ser?
Não, se lá onde que sabiam que ia inaugurar o presidente, fizeram de forma despachada como fizeram. Imagina onde sabem que não há de ir o presidente. Esta década toda de desinvestimento na saúde, na educação, no transporte público, é por causa da corrupção dos grandes chefes. As dívidas ocultas são a razão por que estamos aqui hoje. Novunga acrescenta que retomar as aulas significa atirar a população pobre para um barril de pólvora, situação que poderá aumentar de forma célere a contaminação. Então, estão a deitar nos olhos, areia nos nossos olhos, que em pouco tempo vão conseguir fazer aquilo que numa década não conseguiram fazer. Quando tinham dinheiro, quando tinham condições de tranquilidade, não fizeram. Hão de fazer em 2 meses agora. Ninguém lhes impediu de numa década fazer. Tinham dinheiro do Estado, tinham dinheiro dos parceiros, tinham tempo, não o fizeram. Ainda comeram dinheiro das próximas gerações com as dívidas. Vocês acham que os filhos dos dirigentes estudam lá? Estão em casa, os filhos deles. Estão à espera de abrirem para ir à Europa. Sabem disso, né? Os nossos é que têm que ir ali, onde eles não investiram em 10 anos, quando estavam a roubar. Estão-nos a empurrar nós ali para apanhar Covid. Então, esta coerência também queremos olhar para ela. A sociedade civil sublinha que se a gestão corrupta não mudar, o combate contra a Covid-19 poderá fracassar e causar uma catástrofe humanitária. O desentendimento entre vizinhos terminam em morte de mãe e filho no distrito de Namakura, província da Zambésia. O crime aconteceu à calada da noite e os acusados terão escalado a residência da afinada, onde, por meio de uma corda, amarraram-na junto com o seu filho de 4 anos de idade. Após o ato macabro, atiraram os corpos para o rio, próximo da residência. Ocorrência de um caso de homicídio qualificado, onde 2 indivíduos teriam amarrado uma mãe e o seu filho de 4 anos de idade e de seguida carregaram os mesmos e foram atirar num rio próximo da residência da vítima. Momentos depois, quando foi comunicado à polícia, a polícia chegada ao local, infelizmente conseguiu resgatar os corpos já sem vida. Como causas da morte são apontadas de facto o afogamento, porque a mesma vítima e o seu filho estavam totalmente amarrados, dificultando assim, por exemplo, a natação dos mesmos. Como causas preliminares deste homicídio qualificado, são apontadas as contradições sociais entre os vizinhos, que são as vítimas, e os indiciados neste caso. A polícia conseguiu neutralizar os indiciados graças à denúncia popular. Rapidamente foi possível intervir no caso e a polícia conseguiu neutralizar os 2 indivíduos que teriam protagonizado o ato e que neste momento encontram-se sob custódia policial. Associado a este caso, importa ainda sublinhar que os mesmos indivíduos eram vizinhos das vítimas. Neste momento, importa sublinhar que já há um processo aberto, tramitado e remetido ao Ministério Público para a devida legalização da detenção dos mesmos. A PRM na Zambésia diz estar a trabalhar cada vez mais com a população, com vista a estancar a onda de criminalidade. Mulher é acusada de roubar menor de 11 anos de idade no comboio e usá-la como empregada doméstica no bairro Boquiço, na autarquia da Matola, província de Maputo. O posto policial de Boquiço acordou agitado na manhã desta terça-feira. Tudo porque a população queria que se fizesse justiça. A mulher, que responde pelo nome de Celestina, é acusada de ter roubado a menor de 11 anos para fins de exploração. E essa criança foi encontrada no comboio. E a tal velha levou a criança é de onde? É de Sinavane. Foi levada de Sinavane até Boquiço, que é a cidade da Matola. E por que não procurou saber lá onde é que é a casa da criança? Leva a criança de lá para Matola. Não se justifica. E a criança ficou durante 11 meses com eles. E a senhora ontem, ela confirmou que sim, levei a criança no comboio. E a polícia não fez nada.
Nós temos um posto policial aqui no bairro, nos sentimos seguros e confortáveis, mas o mesmo policial é que conforta o ladrão. Então nós queremos que a justiça seja feita. É que foi para casa, foi encontrar criança. Então eu perguntei à minha mãe disse que a criança foi encontrada no comboio com a minha avó, vou dizer a minha mãe. Depois daí eu não quero saber mais nada. Então aquela criança ali ficava em casa sempre, a minha mãe me tratava assim. Então, mas a minha mãe, não foi ela que lhe mandou para ele roubar ovo na machamba? O carro, nós também temos dúvida. O carro que está para levar a criança não está identificado. E as pessoas não demonstram a identificação deles como funcionários do Estado. Um funcionário do Estado não pode ter medo de mostrar as caras nas câmeras. Se eles são funcionários do Estado, foram mandados para vir emissão de serviço, como é que eles negam mostrar as caras deles nas câmeras? Nós queremos ver as pessoas que estão a levar a criança. Visivelmente revoltadas, as mulheres contam que não é a primeira vez que a acusada age desta forma e, por isso, não querem que a mesma fique impune, como aconteceu no primeiro caso. Estamos a pedir que a criança, na primeira pessoa, dê a sua versão e eles negam. Não sabemos o que está acontecendo. Se a polícia, juntamente com a associação, compactua, não sabemos. Então, nós, como a população, queremos o direito que toda criança tem, que é livre e viver a vida ao lado dos seus pais. Aquela criança conhece em casa dos pais, não é órfã. O nosso maior medo também é que esse caso não é o primeiro, na mesma família. Já houve outro caso na família, que depois terminou assim, sem sabermos como é que foi. E agora esta também é levado com pessoas que não sabemos quem são. Nós que apanhamos a criança queremos levar ao convívio familiar. Queremos levar nós do bairro, nós de população, queremos levar para o convívio familiar, porque aquele caso não sabemos como é que terminou. Este não queremos que seja como o primeiro. É que a raptora vem de Chinavane, vem com uma criança. E a mesma raptora pode vir aqui em Boquiço e raptar uma criança para Chinavane. Imagina se sendo minha filha, o que é que eu faria? O que é que eu vou fazer nesse momento? E a criança vem me aparecer, entrar na minha casa, depois de 11 meses, sou capaz de morrer. Tentamos aproximar ao chefe da polícia no posto de Boquiço para mais esclarecimentos do caso, mas a reação não foi satisfatória. Comandante, como disse, está aqui. Não sei qual é a dificuldade que tem para se pronunciar, mas ele está aí dentro. Vamos fazer a reportagem, depois vão dizer que nós não ouvimos a polícia, mas estamos aqui para ouvir a polícia. Mas a polícia simplesmente não quer pronunciar-se. Ok, eu já ouvi. A TV Sucesso teve acesso a um áudio onde a menor palestina diz conhecer a sua família e que apenas pediu ajuda à indiciada. Vitória Agostinho Costa. Papa wen? Alberto Tanque Boan. Vale cachorro? Vale a Chinavane. Vale Chinavane. Respondemos em direto do posto policial de Boquiço. Esta é a senhora que está a sair neste momento. É a suposta sequestradora da menor de 11 anos e simplesmente a polícia não permite a entrada da imprensa. A criança de 11 anos ali está a ser levada pela polícia. Tentamos conversar com a Ação Social Gênero e Criança para tentar perceber o que é que está a acontecer. A população grita por justiça porque a menor de 11 anos supostamente foi sequestrada pela senhora que vimos há pouco na imagem no comboio, porque a criança perdeu-se ao longo do caminho. Imagens de Leopoldina Massim, Enia Maló para TV Sucesso. A venda ilegal de imóvel gera discórdia entre sobrinhos e tios no bairro Chipamanini, na cidade de Maputo. Os dois homens dizem ser netos dos antigos proprietários desta residência. O que sucede é que a mesma terá sido abandonada há algum tempo, servindo como armazém de produtos comercializados no mercado informal de Chipamanini. Passado algum tempo, eis que dois indivíduos que, por sinal, são filhos do falecido, decidiram vender o imóvel na clandestinidade, sem o consentimento dos restantes membros da família.
A venda do imóvel rendeu 5 milhões de meticais. Porém, os 2 netos não foram contemplados. Tá vendo? Enquanto eu nasci aqui, eu conheço que onde que foi nascido foi aqui nesta casa. Até meu pai morreu a viver nesta casa. Quando morreu meu pai, então ficamos também, eles também ficaram aqui, ficaram minhas tias também que viviam aqui. Até uma delas vendia aqui mesmo aqui. Tinha uma barraca aqui ao lado aqui, vendia aqui, mas ela tem casa dela. Agora, esse meu tio que vendeu esse terreno aqui, ele saiu aqui há muito tempo, há bons anos, 70 e tal, que nós crescemos aqui. Até a gente ter mulher, ter filhos, ter que foi aqui nesta casa. Vivi aqui e cresci, fui para minha casa. E esta casa depois ficou sem viver ninguém. E alugavam coisas aqui para virem pôr aqui dentro desta casa. Para mais tarde vir saber que a casa já está vendida. Segundo os queixosos, o que mais deixa evidente a exclusão na partilha da herança é a arrogância dos tios quando abordados sobre o assunto. Mas o meu tio está a dar a volta, volta para nós. Então ligamos para outro tio que vive aqui, mesmo aqui perto de Pamanina. Então ele disse que nós não temos direito, porque esta casa é da mãe deles. Que a mãe deles registrou a eles, que são 5 filhos que estão aqui, que são outras, são minhas tias. Tanto o meu pai e o irmão dele, que são mais velhos, que morreram. Não tem direito, porque eles morreram. Quem vendeu a casa? Eu sou meu tio Soleimani. É irmão do meu pai, mas agora ficou como mais velho. E ele não nos esclarece nas boas coisas para nos dizer como é que ele vendeu a casa. Tinha que nos chamar como neto, né? Dizer que nós estamos para vender a casa. Quando falo com ele, ele está a dar outra história, porque está a conduzir, não sei o quê. Agora esse que de hoje é que nos disse que vocês não têm direito de nada nessa guerra. Diante deste cenário, as vítimas dizem estar dispostas a levar o caso até as instâncias competentes, caso os 2 irmãos do seu pai não recuem da decisão de excluí-los da herança. E nós somos netos mais velhos aqui desta casa. Nós queremos ver que ele também que nos dê ver que nós também temos direito de alguma coisa da parte da casa, né? É o nome do meu avô, que nasceu o meu pai. Tá vendo? É que era o dono desta casa aqui. Ele só morreu, ficou assim, a casa ficamos a viver aqui. Vocês têm o vosso direito também? Temos nosso direito, agora estou a admirar que nós não temos direito. O que vocês querem? Nós precisamos, o que a gente quer aqui é eles também saberem que nós também somos netos aqui desta casa. A parte onde que eles também distribuíram entre irmãos, tem que dar a parte dos nossos pais. De como eu estou agora aqui, estou a representar o meu pai, porque eu sou o filho dele mais velho. Está detido na cidade da Machis, província de Inhambane, um agente das Forças de Defesa e Segurança, acusado de roubo de máquinas fotográficas. O militar suposto ladrão tem 21 anos de idade. Há 2 anos que ingressou na fileira das Forças de Defesa e Segurança. E no lugar de algemar e manter a ordem, virou um algemado e a ver o sol atrás das grades. No comando distrital da PRM na Machis, o cenário tem uma simples explicação. É acusado de ser ladrão de câmaras fotográficas. Na posse do militar, a corporação recuperou uma câmara que tinha sido subtraída num estúdio na cidade de Machis. E é um crime, confesso. Furtamos com um amigo meu. Furtaram onde? Aqui no estúdio. No estúdio? De quem? Onde? Aqui na Machis? De votos, sim. E de quem é esse estúdio? Não conhecido. Não conhecido? Sim. Amigo? Não, conhecido. Como que fizeram para tirar a câmera? Abrimos a porta. Conta tudo. Como que abriram? Estava fechada a porta, como que abriram? Usaram o quê? Conta tudo. Por favor. Abrimos com chave. Onde guardava. Hã? Abrimos com chave onde guardava. Onde é que tiveram chave? Onde guardava. Como descobriram? Como sabiam onde é que guardavam as chaves? Via. Hã? Via onde guardava. Viu onde guardava? Sim. Que hora fizeram isso? 22. 22 horas? Sim. Onde é que está o seu amigo? Não sei desse momento. O comandante da PRM Machis, Augusto Bobo, refere que o jovem, seu colega, tem um cadastro criminal sujo, ou seja, há outros furtos de câmaras fotográficas que protagonizou na companhia do suposto amigo, ora em parte incerta.
O amigo, infelizmente, ele diz que não conhece, o que não é verídico. Porque não é possível você se dedicar, ter laços até chegar ao roubo com uma pessoa que você não conhece. Ele só que não quer queimar um amigo dele, não é? Ele tem um amigo e, por sinal, dedicam-se a esse tipo. Preocupa-nos nós conhecer esse amigo porque temos registrado alguns casos do género, não é? Se calhar com este caso podemos conhecer muitos casos que têm ocorrido aqui relacionados com o roubo de produtos eletrônicos. Entretanto, muito cedo, o jovem militar começou a sujar a sua imagem e da corporação com prática de supostos atos ilícitos. O comandante Augusto Bobo alerta que o atropelo à ética e deontologia profissionais tem consequências drásticas. A orientação das Forças de Defesa e Segurança é ter boa conduta. Aqui estamos a tratar do indivíduo. Ele é que tem uma conduta duvidosa. É preocupante, sim, mas quando há um esclarecimento da conduta do indivíduo, dentro das Forças de Defesa há procedimentos que vão ser seguidos para um tratamento específico daquilo. Porque aqui estamos a falar do indivíduo. Não estamos a falar das Forças de Defesa e Segurança, estamos a falar do indivíduo. O que está em causa é o indivíduo. Diz que a responsabilidade criminal é individual. Se formos a ver o coordenamento jurídico moçambicano, emana que a responsabilidade criminal é individual. Ele vai responder individualmente, não institucionalmente. O protocolo criminal do jovem militar suposto ladrão de câmaras fotográficas está em tramitação na máquina da justiça no Machis. Poderá ser julgado por crime de furto e arrisca apenas que variam de 6 meses a 2 anos de prisão, segundo o ordenamento jurídico em uso na República de Moçambique. Detidos 2 agentes da Polícia da República de Moçambique, acusados de ceder fardamento a malfeitores para fins de extorsão no distrito de Sussundenga, na província de Manica. São homens que juraram servir a pátria garantindo a ordem e tranquilidade, mas é nesta chamada pátria amada que os agentes da polícia protagonizavam ações criminosas. O uniforme, que era exclusivamente para os homens da lei e ordem, passou para civis e os mesmos aproveitaram-se da pandemia para extorquir cidadãos. Trata-se de um subinspetor e guarda afeto ao comando distrital de Sussundenga, que queriam se tornar ricos em pouco tempo, mas todos vieram terminar nas celas. Confirmamos a detenção de 2 agentes da PRM, sendo um é subinspetor e o outro é guarda. Esses membros, o subinspetor emprestou a sua farda de serviço, pingo de chuva, a um cidadão que não é polícia, e este, usando esta farda, foi extorquindo na companhia deste guarda da polícia, também detido, foi extorquindo a população da zona de Muninga, alegando que eram agentes da PRM e chefe de setores. O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM diz que não se sabe ao certo se os 2 agentes também cediam suas armas de fogo para ações criminosas. Tudo indica que não, apenas de facto emprestou farda de serviço, mas a arma não há nenhuma prova que indica que esse indivíduo, este polícia, emprestou. Mário Ornança diz que este comportamento não é digno de agentes que juraram servir fielmente à nação. E de facto já fez a sua carreira, faltam 3 anos para a reforma. Portanto, queremos advertir que este comportamento já não é compatível com funções de polícia. Isso só pode se encontrar no meio de marginais. Este é o segundo caso de agentes da polícia envolvidos em atos criminais. O primeiro caso foi registrado no distrito de Manica, onde alguns agentes assaltaram uma agência instalada no posto administrativo de Machipanda, onde saquearam mais de $30 mil norte-americanos. Estão retidos na cidade de Machis, província de Inhambane, 39 malauianos que supostamente entraram ilegalmente no país com destino à África do Sul. Entraram no território nacional através de fronteiras entre a República de Malawi e a província de Tete. Queriam fazer de Moçambique um corredor de passagem para as terras do RAND, portanto, a República da África do Sul. Desde Tete, faziam-se transportar neste autocarro da transportadora Nadi Investimento. Foram travados no posto de controlo de Lindela, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane. A triagem feita pelo SENAM, Serviço Nacional de Imigração, indica que todos os estrangeiros ignoraram formalidades migratórias. 25 estão devidamente documentados e 14 estão indocumentados. Porém,
Do número total de estrangeiros interpelados, nesse caso 39, todos estão na situação ilegal, isto é, entraram num país de forma ilegal, não passaram pelo posto transfronteiriço. O Sename em Inhambane lamenta o fato de, em tempos do novo coronavírus, que afeta todos os países da região, existirem pessoas que pretendem usar Moçambique para chegar aos seus destinos. Aliás, todos os imigrantes ilegais foram submetidos à medição de temperatura. Acabamos desconfiando por que razão eles não passaram do posto estabelecido por lei. Por que razão não fizeram um movimento migratório? Por que razão estão a transitar no nosso país, tendo em conta que estamos numa fase difícil de combate a essa pandemia que já tirou vidas humanas a nível mundial? Nenhum malauiano retido aceitou falar à nossa equipa de reportagem. Quem também negou falar é o motorista da transportadora Nadi Investimento. Todavia, mesmo sem gravar a entrevista, fez saber que a culpa é da empresa que vendeu bilhetes a malauianos ilegais. No mesmo autocarro da transportadora Nadi Investimento estavam mais de 2 dezenas de moçambicanos com destino à província de Maputo e, por conta dos malauianos ilegais, foram obrigados a atrasar a viagem e a viver amarguras. E nós exigimos lá a devolução do valor, só que a empresa Nadi não está conseguindo nos devolver. E eu tenho criança lá no coisa, dentro do carro, minha criança está passando mal de fome desde. E para chegar em casa não vai ser hoje, se calhar até amanhã. O que faço eu no caminho? Ainda não sabemos que hora que vamos chegar a Maputo. Então comer o quê? Como está a ser a viagem? Não estamos a comer nada. Nem dinheiro aqui para comprar alguma coisa, não temos nada. Não estou comendo nada desde ontem. E nem fazer banho. Estou mal aqui. Dos 39 malauianos ilegais, 22 são homens, 14 mulheres e 2 crianças. O procedimento para repatriá-los está em andamento entre Sename, nas províncias de Inhambane e Tete. 6 pescadores morreram e 8 foram resgatados ainda com vida em consequência de 2 naufrágios ocorridos nos distritos de Namakura e Quilimane, na província da Zambésia. O primeiro naufrágio foi registrado no distrito de Namakura, onde na altura estavam a bordo 5 pescadores. O segundo foi na praia Zalala, onde um corpo é tido como desaparecido e os restantes 8 foram resgatados com vida. Tivemos a ocorrência de 2 naufrágios, esses ocorridos no distrito de Namakura e o distrito de Quilimane, precisamente na praia de Zalala. O primeiro caso de naufrágio ocorrido no distrito de Namakura teve como vítimas 5 indivíduos que perderam a vida após a embarcação ter naufragado. Infelizmente, todos eles, depois do trabalho de resgate, encontravam-se já sem vida. 2 dias depois, o naufrágio ocorreu no dia 19 e os corpos foram achados no dia 20, todos sem vida. O segundo caso de naufrágio ocorreu mesmo no distrito de Quilimane, como me referia, na praia de Zalala, onde estavam a bordo 9 pescadores. Depois do naufrágio, foi possível, de um trabalho das equipes compostas por Polícia Costeira Lacustre Fluvial, bombeiros, e conseguiram resgatar 8 indivíduos com vida e um ainda encontra-se desaparecido. Segundo as autoridades policiais, os trabalhos de resgate continuam a ser realizados na praia de Zalala, em Quilimane. Os trabalhos de busca continuam com vista à localização do corpo ora desaparecido. Importa referir que já foram registrados 3 naufrágios em menos de uma semana na Zambésia. Aprovadas 32 escolas selecionadas para reinício de aulas presenciais na província de Gaza. Esta informação foi avançada esta semana pelo diretor provincial da Educação em Gaza, Anastácio Cossa, que, no seu entender, o que pesou para a aprovação das 32 escolas públicas é o nível de cumprimento das condições sanitárias e, segundo a fonte, há um trabalho intensivo para melhorar as condições das 3 escolas excluídas do processo. Estamos a melhorar as condições sanitárias em todas as escolas que vão entrar nesta primeira fase. Das 35 escolas públicas existentes, 32, o Ministério já confirma terem as condições necessárias para o reinício das aulas.
Estivemos com uma brigada do Ministério que visitou todas as escolas da província e que deu-nos esta informação que apenas 3 escolas e que ainda não reuniam as condições mínimas, mas de lá para cá algo mudou nessas escolas, tanto essas que não estavam em condições, quanto as outras 32 escolas que se disse que reuniam as mínimas condições. Continuamos a melhorar as condições das casas de banho, continuamos a aumentar os pontos para lavagem das mãos, bem como melhorar a arrumação das salas de classe. Ainda não temos a ideia de quantos professores serão necessários, porque agora está sendo elaborado o horário ajustado a esta nova realidade, em que algumas disciplinas não vão fazer. Anastácio Coça avança que estão disponíveis nos cofres da Direção Provincial de Educação cerca de 7 milhões de meticais para a aquisição de máscaras que serão distribuídas aos alunos e professores. O Ministério e o Conselho Executivo Provincial disponibilizaram um orçamento para garantir o retorno seguro, e esse orçamento é de 7 milhões e 900, que deve servir para estas 35 escolas comprarem máscaras para os alunos e professores. Nesta primeira fase, segundo a fonte, a província de Gaza vai arrancar com cerca de 9.000 alunos. Com imagens de Berlabes Alexandre, Emílio da Conceição, província de Gaza. Partimos até a cidade de Tete, onde foi levada a cabo uma ação de demolição de casas. Os moradores do bairro Matundo, mais conhecido por Taiana na cidade de Tete, acusam o Conselho Autárquico de usurpação de terra e sente-se ameaçado com a Polícia da República de Moçambique, a de municipal. Alguns dizem estar naquele espaço há mais de 20 anos e estão surpreendidos com a situação que se vive nos últimos dias. A falta de comunicação por parte do Conselho Autárquico deixa cada vez mais agastados os moradores que veem os seus terrenos invadidos. Porque nós queremos agora, queremos nosso espaço. Isso está nos deixando triste, porque nós temos filhos e nós mesmo não temos onde viver. Estamos numas casas a aluguer, nós não temos dinheiro. Por exemplo, eu sou desempregado, não trabalho nada. Onde vou conseguir esse dinheiro para pagar a pessoa da rendição? Não tenho como conseguir. Por isso estou a passar, mas o que eu quero agora, quero o meu espaço. Nós precisamos do nosso espaço. Ou mesmo o governo ajudava-nos a arrascar, mas não podemos viver. Está nos ameaçar, aparece polícia a qualquer momento com a arma, não sei o que. Então nós temos de ter medo já, mas o espaço é nosso. Eu estou aqui há 20 anos, nesse espaço desde 2008 até hoje. De repente estamos a ver a máquina está a limpar sem dar licença, sem nada. Esse espaço é nosso, pelo menos dizer alguma coisa, não é isso? Mas eles não estão a dizer nada. Estamos admirados com essa máquina, que está a trazer a máquina. O espaço é meu. Há quantos anos? Quase estou a completar 10 anos. Eles estão a trazer armas com a polícia. Tenho meu espaço aqui, né? Para mim tenho há 5 anos. Pois vim aqui e encontrei essas limpezas. Disseram que era a máquina que estava a fazer a limpeza. O município não aproxima, só manda, o Arlindo fica lá, manda aqueles outros com a arma. Nos amedrontaram, agora nós onde vamos ficar? Para além da ameaça que os moradores vivem naquele bairro, os mesmos afirmam que esses terrenos foram atribuídos aos familiares dos dirigentes. Este lado diz que é o branco, de baixo diz que é filho de administrador ou administrador. Parece que o espaço dividiram, branco com administrador. Dizem que é um brasileiro ou esse general Mataruga, como manda outro à frente e eles ficam atrás. Branco vive na cidade, branco tem condições, tem carro, pode ir lá longe lá. Nós não temos condições, não temos carro, nem bicicleta, não temos. Como vem nos atirar longe? Nós queremos aqui, temos filhos que estão a estudar. Branco já construiu na terra dele, tem tudo. Tem que considerar nós, moçambicanos. Nós somos importantes, para ser governo somos nós. Nós somos moçambicanos, então lutamos contra branco, para expulsar branco para ir para Portugal. Branco, quando foram para Portugal, eles estão por seguir, levar os brancos, vir vender o terreno do africano. A morte, pessoa morre. Deixa a criança assim da maneira que está. Em que sítio vai viver? Este munícipe esperançado tentou contactar o presidente do Conselho Autárquico para o esclarecimento,
mesmo assim não foi satisfeito e acusa o edil da cidade de Tete de se aproveitar da morte do seu pai para vender o espaço para o famoso general Mataruca. Eu nesta situação sempre estou a andar à frente do Sr. César, mas o Sr. César não está a me atender. Ele manda Arlindo e o vereador, diz que o terreno é do general Mataruca. O próprio Sr. César conhece já desde 2004 que ele veio aqui e falou com meu pai a dizer que precisava do terreno. Meu pai não lhe respondeu. Só quando meu pai perdeu a vida em 2009, ele pensou em vir vedar o terreno em 2010. Lembre-se que os bairros Matundo e Umpado são os mais frequentes de conflito de terra nesta parcela do país. A edilidade de Tete diz que a reivindicação dos moradores do bairro Matundo não é legítima e trata-se, afinal de contas, de uma ação legal. Segundo Rodrigues Zunguza, vereador da Administração Urbana e Construções no Conselho Autárquico de Tete, diz que o espaço em causa pertence a um cidadão que adquiriu em 2013. Zunguza foi mais além ao afirmar que são invasores que querem se aproveitar do silêncio do proprietário do espaço para erguer as suas casas. Neste momento estamos em combate cerrado contra invasores de espaço. Concretamente, a zona de Tayana. Isto vamos ouvir sempre, qualquer cidadão, os invasores usam essa tática, sobretudo quando sabe que na zona de Matundo é uma zona de concessão mineira e essas concessões mineiras já fizeram um levantamento para compensar as famílias, então eles vão lá para ocupar espaço para ver se podem também ser compensados. O vereador da Administração Urbana e Construções no Conselho Autárquico de Tete apela aos munícipes a legalizar os seus terrenos de modo a não chegar a conflito de terra. Aquele que tiver o espaço, nós estamos abertos para legalizar o espaço, dirija-se ao Conselho Municipal, preencha o requerimento, nós temos técnicos, vão lá para ver e legalizamos o espaço. O importante é que todo cidadão deve ser detentor de algum documento que é para exibir para gerações futuras, né? Vereador da Administração Urbana e Construções no Conselho Autárquico de Tete com casos de conflito de terra que tende a aumentar na cidade de Tete. A empresa Águas da Namacha oferece 8 toneladas de água potável ao Hospital Central de Maputo no âmbito da responsabilidade social. A oferta enquadra-se no âmbito da responsabilidade social desta instituição e teve lugar no edifício onde funcionam os serviços de oncologia e radioterapia do Hospital Central de Maputo. O diretor do Hospital Central de Maputo, Munzinho Said, manifestou o seu apreço pelo gesto ao recordar que esta não é a primeira vez que as Águas de Namacha estendem a mão aos profissionais da saúde. Nós já tivemos em várias ocasiões apoio desta natureza, desta empresa. E isto faz com que tenhamos um reconhecimento muito grande por esta empresa, particularmente neste momento em que estamos afetados pela Covid-19. Porque precisamos dos nossos orçamentos para vários assuntos e esta ajuda com certeza vem aliviar substancialmente a sobrecarga que temos em algumas áreas. Na ocasião, Said congratulou a iniciativa das Águas da Namacha. Faz com que nos sintamos mais motivados, sintamos que o nosso trabalho é reconhecido pela sociedade, sentimos o carinho, a amizade que a sociedade tem por nós, profissionais de saúde. Por isso mesmo é que o nosso agradecimento vai para todos aqueles que têm mostrado esse reconhecimento. Para o diretor de marketing das Águas de Namacha, Miguel Padrão, o empenho dos profissionais na área da saúde no exercício das suas atividades foi determinante para a oferta. Pela abnegação, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho excepcional que tem sido feito pela equipa médica, que neste Hospital Central, que é a maior referência hospitalar do país, e nos outros tem realmente combatido e ultrapassado estes complicados, muito complicados, que se vivem pelo menos há 4 meses, de uma forma quase que me atreveria a dizer heroica, de uma forma